Abra comigo a sua Bíblia no Salmo de número 127, verso 1. Salmo de número 127, verso 1. Um texto muito conhecido, e nós vamos trabalhar a partir dele aqui, amém? Diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Queridos irmãos, esse texto, ele comunica uma grande verdade, que é a seguinte: quem faz a diferença na nossa história é Deus. O grande agente de milagres, aquele que nos conduz em direção às promessas, aquele que nos abençoa, aquele que muda a nossa história, o fator principal da nossa vida é Deus. Por mais que você tenha dons que Ele mesmo te deu, você tenha habilidades, por mais que você seja bom naquilo que você faz, eu e você, enquanto filhos e filhas de Deus, nós precisamos reconhecer: Deus é o fator principal na equação de nossas vidas, amém ou não? Por isso que o salmista está dizendo: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Por quê? Porque nós precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. Por isso nós precisamos colocá-lo em primeiro lugar. Por isso nós precisamos orar pelos projetos que Ele tem para nós. Por isso que nós precisamos clamar e obedecer a Deus para que Ele vá à nossa frente. Amém ou não? Contudo, amados irmãos, eu quero trazer uma observação importante. Deus fará parte dele. Ele é o principal agente em nossa vida. Ele precisa edificar a casa. Contudo, todavia, entretanto, nós precisamos trabalhar e vigiar. Então ele diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Isso fala de um trabalho em conjunto. Deus vai à frente. Deus é aquele que abre o caminho. A música aí, aleluia, né? Deus é aquele que vai agindo. Mas nós precisamos também fazer a nossa parte. O que eu estou tentando te dizer é: por mais que Deus intervenha em nossas vidas, existe uma parte que é nossa, que é minha e tua. Deus vai fazer a parte dele, você precisa fazer a sua. Deus não vai fazer a parte que te cabe, amém ou não? Deus pode ter uma promessa para você. Talvez Ele colocou um sonho lá no seu coração para você passar em um concurso, talvez. Deus pode te capacitar, Ele pode te dar graça. Mas quem tem que sentar na cadeira e estudar? Gente? Você? Ou você acha que você vai botar o livro embaixo do braço, você vai aprender por osmose subacal? Você vai trabalhar, põe aqui no busão o livro, segura aqui. Ficou meia hora até chegar ao trabalho. Meia hora de estudo. Não, você tem que estudar. Tem que sentar na cadeirinha. Tem que ler. Tem que trabalhar. Então, isso é uma verdade para as mais diversas áreas de nossas vidas. E nós vamos aprender algumas coisas aqui com um camarada muito conhecido na Bíblia, que é um tal de Neemias. Olha lá, Neemias. Mas antes da gente ir de fato para a parte prática, eu preciso contar um pouquinho de história para vocês, né? Se você gosta de história, você vai curtir esse resumo aqui que eu vou dar da história de Neemias. Se você não gosta, se esforce, porque o contexto é importante, amém? Quero te dar um pano de fundo para você entender como que se deu essa história de Neemias, ou com Neemias, ou a partir de Neemias. Então, o povo de Deus, por causa de seus pecados de desobediência ao Senhor, eles haviam sido levados cativos para a Babilônia. E nós vemos nos escritos dos profetas, Deus já havia falado, estava falando, enfim, que o seu povo retornaria. Isso de fato aconteceu. A Babilônia caiu diante dos medo-persas, e o processo de restauração começou no meio do povo. Esse processo ele começa com um camarada chamado Esdras. Esdras, quando ele retorna, ele primeiro foca na reconstrução do templo. Tudo bem? Começa na reconstrução do templo. E isso já traz uma lição poderosa para mim e para você.
que toda restauração em nossas vidas começa pela vida espiritual. Amém ou não? Toda restauração nas nossas vidas começa pela vida espiritual. Perceba o desenrolar daquilo que Deus fez na sua vida, profissional, familiar e qualquer área. Tudo começou com a restauração espiritual, com sua conexão ou reconexão com Ele. Então tudo começa com Esdras, reconstrução do templo. Depois vem Neemias, e ele começa a reconstruir os muros da cidade. Quem era Neemias? Neemias, na corte persa, ele tinha um cargo não só importante, mas ele era um camarada de grande responsabilidade, porque ele era copeiro do rei Artaxerxes. Para você entender a importância, o prestígio e a confiança que ele tinha do rei, é que ele bebia o vinho, ele escolhia o vinho do rei, mas ele também evitava que o rei fosse envenenado. Então ele provava ali, se fosse para morrer primeiro, morria ele, porque alguém podia dar um miguezinho e tentar matar o camarada. Então a posição de Neemias era uma posição de grande responsabilidade. Então, lá num determinado tempo do reinado de Artaxerxes, Neemias, ele recebe a notícia de que Jerusalém estava num estado caótico. Ele recebe a notícia de que o seu povo estava em miséria. Ele também ficou sabendo do quê? Que os muros da cidade estavam destruídos e os portões queimados. Os portões queimados. O que Neemias faz? Neemias então se comove com toda aquela situação, ele fica angustiado, ele começa a orar, e ele começa a pedir a Deus por misericórdia. Então, num determinado dia, Neemias servindo na corte do rei, o rei percebe a sua tristeza e pergunta o motivo. Neemias explica então para o rei tudo o que estava acontecendo, e ousadamente ele pede permissão para ir a Jerusalém reconstruir os muros da cidade. E como se não bastasse apenas permissão para ir, ele pede para o rei o material necessário para o empreendimento. Então, olha a boa mão de Deus aí, olha a intervenção de Deus aí, o rei autoriza. Então Neemias vai e leva os materiais ou os recursos. Agora, talvez você me ouviu falando aqui, portões, muros queimados, destruídos, que história é essa? Naquela época, gente, os portões e os muros, eles simbolizavam força, dignidade, proteção. Uma cidade sem muros era uma cidade desprotegida. Então Neemias vai, ele volta para Jerusalém, só que ele enfrenta grande oposição. Olha aí uma verdade que você precisa já saber na sua vida: todo projeto de Deus terá oposição, todo projeto de Deus na sua vida sofrerá oposição, e ele enfrenta oposição por alguns caras cujo os nomes são muito legais, você pode anotar para quando você engravidar, você dá para o teu filho: Sanbalate, Gesem, e o outro, Tobias, que aí tudo bem, vai, né? Enfim, mais ou menos, melhor. Esses homens, eles tentaram a todo custo prejudicar Neemias, porém Neemias estava muito focado, e ele termina a reconstrução dos muros num prazo incrível, que foi o prazo de 52 dias. Então esse é um resumo da história, é dentro desse contexto que a gente vai começar a compreender aqui, amém, gente? Então esse é o contexto da história de Neemias. Agora, eu quero pegar um pedaço dela, para a gente entender como nos posicionar em direção àquilo que Deus tem para nós. Eu peço que você abra comigo a sua Bíblia, em Neemias capítulo 4, versículos 7 a 18, versículos 7 a 18, olha lá. Mas quando Sanbalate, Tobias, os árabes, os amonistas e os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e já se começava a fechar-lhe as brechas, ficaram muito irados. Olha lá, gente. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha.
Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficaram sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles, lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças, e os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra, e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado até aí. Então, para encurtar a conversa, resumir aqui o textão que nós lemos. Havia, gente, uma conspiração. Havia realmente um plano dos inimigos do povo de Deus, dos inimigos de Neemias, para impedir a conclusão daquele projeto, para impedir a conclusão da reconstrução dos muros. Contudo, diante da oposição, dos planos do inimigo e das circunstâncias adversas, o povo de Deus se preparou. E o texto diz que os construtores, eles portavam uma espada nas mãos enquanto construíam. Eles edificavam e protegiam, construíam e batalhavam. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Se nós queremos, igreja, edificar aquilo que o Senhor tem para nós, se nós queremos avançar, nós precisamos aprender a batalhar e edificar. Você precisa aprender a batalhar enquanto você edifica, e não parar de edificar enquanto você está em batalha e em guerra. Haverá oposição. Vocês estão aqui comigo ou não? Então, o primeiro ponto aqui da parte prática que a gente começa a falar agora, primeiro ponto que nós precisamos entender é: precisamos manter o ânimo enquanto batalhamos. Repete comigo: eu preciso manter o ânimo enquanto eu guerreio. Escute algo com todo o seu coração. Haverá, eu vou repetir, em todo projeto de Deus nas nossas vidas, haverá, você sofrerá oposição. Essa oposição, ela pode vir por meio de pessoas, ela pode vir por meio de circunstâncias, e ela poderá vir também através de espíritos malignos. Jesus já havia dito, João 15:20, lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Então o próprio Jesus está dizendo: ei, se perseguiram a mim, que sou o Senhor, eles vão perseguir vocês, que são os meus servos. Por quê? Porque eu coloquei um projeto, eu confiei um projeto em suas mãos. Eu estou querendo dizer isso para que você não seja ingênuo, e não acredite que só porque Deus colocou algo em seu coração, isso vai acontecer do dia para a noite, isso vai acontecer sem que você lute, isso vai acontecer sem oposição. Muito pelo contrário, nós teremos que resistir, nós teremos que manter o ânimo. Amém ou não, igreja? Então, se nós queremos chegar lá, se você quer chegar onde Deus te prometeu, seja na sua família, no seu negócio, na sua vida espiritual, no seu ministério, no seu chamado, você vai precisar superar toda oposição. Você precisará empunhar a sua espada.
Você não poderá baixar a guarda. Escute o que eu estou te dizendo. Empunhar a espada fala de esforço, fala de estarmos dispostos a guerrear. Sabe qual é o problema? Muitos estão parados porque cansaram de lutar, ficaram parados no tempo, sucumbiram diante das pressões e das perseguições. Contudo, entenda algo: não haverá crescimento sem movimento. Você precisa se mexer, você precisa continuar, você precisa se esforçar, você não pode parar. Amém ou não, igreja? Então você tem que manter as suas espadas, a sua espada nas mãos, com ela erguida, levando, guiando, ou melhor, perseguindo por esse caminho, prosseguindo por esse caminho até você chegar lá. Por isso que Paulo, fazendo um paralelo da vida, falando sobre a vida cristã, ele faz um paralelo com uma corrida. Olha que interessante a comparação que ele faz. 1 Coríntios 9, 24 e 25, ele diz assim, ó: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Olha lá: corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém a incorruptível. Então ele está dizendo assim, ó: uma corrida, todo mundo corre, mas quem que leva o prêmio? O que chega na frente. E aí ele começa a dizer o seguinte: o atleta em tudo se domina. Um atleta de verdade não é o jogador da várzea, do sábado, do final de semana, né? É o profissa mesmo. O que ele faz? Dorme no horário certo, se alimenta bem, treina direitinho, não vive uma vida bagunçada e desregrada, em tudo se domina. E ele diz, as pessoas fazem isso por quê? Para conquistar uma coroa ou um prêmio corruptível. O que ele está tentando dizer? Algo que é para essa vida. E aqui ele começa a falar sobre uma coroa que nos espera, que é essa coroa incorruptível, a salvação, aquilo que nós podemos alcançar no Senhor. E para isso nós temos que vigiar, orar, permanecer firmes em Deus, não sucumbir às tentações da carne. Esse é um pouco do contexto. Mas o que eu quero que você entenda e aplique aqui é o seguinte: para que nós cheguemos lá, independente se a coroa que você está correndo atrás é uma coroa de coisas desse mundo ou espiritualmente falando, você vai precisar de esforço, você vai precisar se dominar, você vai ter que ir contra aquilo que você está sentindo, você vai ter que ir contra as setas que Satanás está trazendo na sua mente, para que a sua espada permaneça firme, de pé, nas mãos, e você alcance aquilo que Deus tem para você. É óbvio que em Deus, como a Bíblia diz, estão querer e o efetuar. Só que Paulo está dizendo, nós precisamos correr essa corrida como quem vai ganhar o prêmio. Se nós queremos, igreja, alcançar as promessas de Deus, nós precisamos manter o ritmo, nós precisamos manter o ânimo. Pastor, você não conhece a minha história. Não conhece, mas Deus conhece. E o que Ele está falando para você hoje é: continua, persevera, permanece, acredita. O que Ele está dizendo é: se você quer chegar lá, enfrente as suas dores, aprenda a superá-las, creia que Deus vai te ajudar em meio a tudo isso. Neemias, gente, foi um grande construtor ou reconstrutor. Só que perceba o que diz o versículo 6 de Neemias 4. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Porque o povo tinha ânimo para trabalhar.
Se nós queremos chegar lá, nós precisaremos aprender a lidar com o nosso coraçãozinho, com os nossos sentimentos, com as oposições, com as setas na nossa mente, com aquele dia mal onde você acorda e acha que tudo vai dar errado, porque você precisa conservar o ânimo. Então, gente, vamos lá, quando o ânimo faltar, traga à memória as promessas de Deus. Lembre-se do Senhor, que é o teu renovo. Nele você pode encontrar ânimo. Você não foi chamado por Deus para caminhar por aquilo que você sente, e nem para colocar o foco nas circunstâncias. Você foi chamado por Deus para caminhar por aquilo que você crê. Você foi chamado por Deus para caminhar por fé. Amém ou não, igreja? Olha que interessante, Davi, ele passou por uma situação caótica, terrível, cruel, inimaginável, desanimadora por demais, mas ele venceu. Acompanha comigo, 1 Samuel 30, versos 1 a 6. Aconteceu que ao terceiro dia, quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Olha lá, tomaram Ziclag e incendiaram. Levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo e foram embora. Davi e seus homens chegaram à cidade e viram que ela tinha sido queimada, e que suas mulheres, seus filhos e suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram. Olha a situação, gente, até não terem mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas, Ainoã, a jezreelita, Abigail, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Olha o que o texto está dizendo, gente, que a cidade foi tomada, os filhos, esposa, família, todo mundo foi levado. Eles chegaram, entraram em desespero, em profunda angústia, e além disso, Davi, ele teve que lidar com a questão do povo querer apedrejá-lo. Olha o que Davi teve que lidar. Então não era só o seu problema familiar, mas era também um problema de, enquanto líder, ele correr o risco de ser apedrejado. Só que o finalzinho do verso 6 diz: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Eu não sei como você entrou aqui. Talvez a sua situação seja complicada. Agora, a de Davi provavelmente era mais complicada que a sua. Se ele se reanimou no Senhor, por que não você também? Por que você também não deveria se reanimar em Deus? Sabe qual é o resultado disso? De Davi se reanimar no Senhor? A Bíblia diz que ele consulta o Senhor, persegue os inimigos e resgata o povo. Ele estava diante de uma situação catastrófica, terrível, mas mesmo assim ele encontrou ânimo no Senhor. Ei, escute, há auxílio em meio às dificuldades para mim e para você. Agora, não dá para você ficar caído, não dá para você ficar prostrado, não dá para você ficar chorando pelos cantos. Você precisa se levantar. Isaías 40, verso 29 diz: traz a mim a você uma promessa: ele fortalece o cansado. Olha aí, ó, vai pegando aí, ó, vai dando glória aí, amém? Ele fortalece o cansado e multiplica as forças. Não acrescenta, ele multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Por mais que esteja difícil, eu estou profetizando na sua vida aí, Deus trará renovo em sua vida.
você sairá daqui de pé. Se você está me assistindo pela internet, você sairá dessa pregação de pé, com a sua espada levantada e pronto para lutar. Então vamos lá, igreja. Quais são as dores que você precisa encarar de frente? Quais são os desafios que você não pode mais fugir? Quais são os muros que você precisa reconstruir? Talvez os muros da sua vida emocional, talvez os muros do seu casamento, talvez os muros do seu ministério, enfim, quais são? Deus está te chamando para edificar enquanto você batalha. Olha que interessante a perspectiva, a mentalidade de Paulo. Atos 21, 11 a 14, põe para mim se estiver na NVI, melhor, NVI. Vindo ao nosso encontro, tomou o cinto de Paulo e amarrando as suas próprias mãos e pés, disse: assim diz o Espírito Santo, desta maneira os judeus amarrarão o dono desse cinto em Jerusalém e o entregarão aos gentios. Quando ouvimos isso, nós e o povo dali rogamos a Paulo que não subisse para Jerusalém. Então Paulo respondeu: por que vocês estão chorando e partindo o meu coração? Estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como não pudemos dissuadi-lo, desistimos e dissemos: seja feita a vontade do Senhor. Qual é o contexto aqui desse texto? Um profeta chamado Ágabo chega diante de Paulo e faz um alerta, e ele prepara o apóstolo para aquilo que ele enfrentaria em Jerusalém. Então ele está avisando: Paulo, você vai para Jerusalém mesmo, lá você será perseguido, lá vai ser difícil a coisa. Só que no versículo 13 Paulo responde: eu estou pronto, não apenas para ser amarrado, mas também para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. O que eu estou tentando te dizer, olha a mentalidade desse camarada. Ele sabia que a vontade de Deus talvez o levaria a entregar tudo, até a sua própria vida, e mesmo assim ele disse: ok, sim, eu estou dentro. Quantas vezes eu e você, meu irmão e minha irmã, diante dos desafios da vida, nós sucumbimos, nós paramos, nós não resistimos, nós desistimos. Só que eu vim aqui nessa noite para te dizer: eu não vou parar, e eu espero que você também não pare. Você não vai parar. Deus te conduzirá a viver tudo aquilo que Ele disse sobre você, mas você precisa nessa noite erguer a sua espada e decidir lutar. Amém ou não? Se você crê nisso, dê uma salva de palmas a Jesus. Vamos lá. Então, empunhe a espada, batalhe e guerreie, não desista. Agora, além do batalhar, você precisa aprender a edificar. Edificar. Eu quero que você entenda que enquanto, ou em meio às guerras, você não precisa, ou melhor, você não pode tirar o foco daquilo que você está construindo em Deus. Manter a espada nas mãos e o ânimo é importante, mas ele não é suficiente. Não basta você ser uma pessoa vibrante, você precisa ser estratégico, intencional e manter o foco. Você já viu alguma luta que o cara sai igual um louco, tentando acabar com o cara nos primeiros segundos de luta, e ele sai igual um doido assim, aí o outro cara só vai desviando e puff, o cara vai lá e puff, cai. Por quê? Porque ele foi vibrante, ele foi intenso, ele estava cheio de ânimo, mas estratégia zero, irmão, foco zero. Você precisa entender que enquanto você está animado e cheio de vigor, você precisa manter o foco naquilo que Deus pediu para você fazer, naquilo que de fato precisa ser feito. Porque muitas vezes a guerra, ela tem o objetivo de nos bagunçar por dentro e tirar o nosso foco. Escute o que eu estou dizendo.
Muitas vezes a arma de Satanás é bagunçar todas as coisas ao seu redor, para que dentro de você tudo fique bagunçado e você perca o foco. Olha que interessante, abra comigo em Neemias 6, versículos 1 a 4. Quando Sanbalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sanbalate e Gesem mandaram dizer a mim, ó o miguezinho aí, ó, olha lá, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do Vale de Ono. E aí o texto diz, na verdade, o que eles queriam era me fazer mal, por isso eu enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra, e não posso descer até aí, por que devo parar a obra e ir me encontrar com vocês? 4 vezes, eles me fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Quando o diabo tentar trazer confusão na sua mente, quando ele tentar, escute, te tirar do foco, você vai falar para ele, eu estou fazendo uma grande obra, e eu não posso parar, eu estou edificando a vontade do meu Senhor na minha vida, e eu não posso dar ouvidos àquilo que você está me dizendo, eu não vou parar, Satanás. Esta vai ser a sua postura. Neemias, gente, estava focado na reconstrução. Às vezes as circunstâncias ao seu redor, cara, vai ficar tudo bagunçado, difícil, você vai perder o controle, mas Deus não perdeu. Então, não perca o seu foco. Edificar, gente, fala de ser intencional, fala de manter-se seguindo o projeto, fala de você continuar focado naquilo que você precisa fazer. Quer um exemplo disso? Noé. Então Deus decide recomeçar as coisas, todas as coisas, a partir de Noé. E ele pede para Noé construir uma grande arca, porque ele mandaria a chuva, ele mandaria o dilúvio. Aí você olha a história e você fala, cara, que legal, que bacana. Mas 2 detalhes talvez você não tenha percebido. Antes do dilúvio, que aconteceu ali no tempo de Noé, não havia descido sobre a terra chuva. Como assim, pastor? É isso que você ouviu. Até o tempo de Noé, não chovia igual chove hoje. A terra, ela era regada de maneira diferente. Era uma espécie de método natural, por meio de uma espécie de neblina, um manancial que surgia do solo, era diferente. Então imagina, Deus chega para Noé e diz, constrói a arca que eu vou mandar, vamos dizer assim, chuva. Aí, como assim chuva? Como assim mandar um negócio? Como que a coisa vai acontecer desse jeito? Da onde vai vir esse tanto de coisa, tanto de água? Vocês estão aqui ou não? E quando você vê o pedido de Deus, você acha que Noé pegou, fez um barquinho ali, foi no Balarote, comprou umas madeiras, parcelou em 10 no cartão, sem juros? Não é propaganda não, é só um exemplo, né? Enfim, Balarote, patrocina nós aí, ó. E você acha que ele fez lá, pegou as férias dele, né? Só que ele vendeu 10, ficou só com 20 dias, ele pegou os 20 dias, ralou. Irmãos, a arca demorou muitos anos para ser construída. Existem basicamente, estudiosos dizem, alguns afirmam que cerca de 120 anos, outros entre 50 e 75 anos. Agora, independente se foi 50, 70, 120, 80, 30, 20, irmão, demorou tempo. E aí Deus coloca um sonho no seu coração.
Posso falar ou não posso? Aí faz 15 dias que você está com o projeto na mão. Aí você já está chorando que não dá certo. 30 dias, meu Deus, eu vou morrer. O que nós percebemos? Noé precisou de ânimo e foco. Ânimo e foco. Vamos conjecturar aqui, a Bíblia não afirma isso, mas vamos viajar um pouquinho aqui. Será que Noé não foi desacreditado? Se fosse hoje, nos 2024, Noé, aí Noé está lá, construindo a arca, aí passa o vizinho dele, ô Noé, o que você está fazendo aí? Talvez os caras no grupo do condomínio iam tirar um sarro dele, figurinha do Noé, zoando. Será que em nenhum momento Noé não pensou, não passou pela cabeça dele que poderia ser loucura aquilo? Agora, apesar de tudo isso, Noé não parou. Ele não parou. Muito pelo contrário, olha o que diz Gênesis 6:22. Foi o que Noé fez, conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Noé levou tão a sério o comando de Deus, que ele construiu um barco para conter a sua família, os animais, em relação a uma chuva, um dilúvio que nunca aconteceu sobre a face da terra. Ele construiu algo sob a promessa de uma coisa que nunca houve, nunca existiu. Talvez Deus colocou algo no seu coração que a tua família nunca viveu. Talvez você nunca viu alguém vivendo aquilo que você pretende viver. Agora, será que é impossível? Se Deus falou, Ele vai cumprir. Agora a questão é, onde estão os seus olhos? Como estão as suas mãos? Será que elas estão vacilantes? Como está o seu ânimo, o seu coração, a sua cabeça, a sua mente? Ei, irmão, você precisa manter-se com ânimo, buscando o renovo em Deus sempre que necessário, e focado, construindo, edificando aquilo que Deus te pediu. Mantenha o foco, mantenha o foco. Eu não estou dizendo que você deva negligenciar os problemas. Eu não estou dizendo que você deve fingir que os desafios não existem. Eu não estou dizendo que você tem que olhar para as circunstâncias ao seu redor e simplesmente dizer, isso aqui não está acontecendo. Você deve. Mas você precisa entender que Deus te chamou para ser um agente dele aqui na terra. A Bíblia nos ensina a orar, que seja feito na terra, como é no céu. Ou seja, por meio da oração, por meio de declarações proféticas, por meio da fé que opera em nós, por meio da palavra de Deus, o Senhor nos concede autoridade para nós atrairmos o céu aqui, para nós mudarmos as circunstâncias ao nosso redor. Então você precisa sair daqui com a sua espada nas mãos, enfrentando os seus gigantes, porque escute, irmão, algumas lutas vêm com o objetivo de gerar distrações. Então as lutas, elas tiram o teu foco, elas tiram os seus olhos de onde você deveria ter permanecido. Você precisa cuidar com as distrações, porque o inimigo, ele é estratégico. Algumas situações que nos cercam, que nos acometem, elas são como os espinhos da parábola do semeador. Eu estou terminando. Como os espinhos da parábola do semeador. Mateus 13, versículo 22. Olha lá. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, as preocupações desse mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Deixa o texto aí,
esse texto fala um pouco sobre foco, porque muitas vezes a palavra de Deus é semeada nos nossos corações, a promessa é imputada em nosso interior, só que as preocupações e os outros objetivos fazem o quê? Sufocam a palavra, impedem a palavra de ganhar forma, espaço e crescer dentro de você. Então, em vez de você permitir aquela palavra profética ganhar força dentro de você, crescer dentro de você, tomar conta do seu interior, de tal forma que você vai crer com todo o seu coração, não, você faz o inverso. Você põe outros focos, você permite ser roubado, e daqui a pouco aquela palavra, que tem poder de produzir grandes coisas, ela é sufocada. E o texto diz que ela então fica infrutífera. O que os inimigos de Neemias queriam? Que ele parasse a obra. Eles tentaram de todas as formas possíveis fazer com que Neemias e o povo tirassem os olhos dos projetos divinos. Por isso que manter o foco é a chave. Manter o foco é a chave. Deus está falando isso comigo e contigo hoje. Não importa o que você está passando, coloca os seus olhos em Deus. Olha o que Paulo disse, Filipenses 3, versículo 13: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Satanás fará de tudo para que você tire os seus olhos do foco, e o teu papel é não permitir isso. O teu papel é manter-se nesse caminho, nessa rota, nesse trilho. Então talvez você veio nesse culto aqui pensando, vai ser um dia legal, Deus vai falar comigo, vai ser bacana, vamos adorar, vamos cultuar. Não, esse é o dia que Deus te chamou para colocar dentro de você tudo no lugar de volta, para trazer ânimo, vigor e te ajudar a continuar, porque da mesma forma que Neemias disse, você dirá nessa noite, eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Que você seja hoje renovado por Deus, que você volte a erguer as suas espadas, que você continue com seus olhos fixos em Jesus, porque Ele está nos chamando para construir. Aleluia, amém ou não, igreja? Feche seus olhos, curve sua cabeça em nome de Jesus.